Muito bem, vimos alguns ingredientes para poder criar um bom substrato, mas não podemos falar deles e de um resultado final chamado substrato sem falar de outros elementos. Estamos falando de adubos, elementos nutrientes, base de substrato, como super simples, por exemplo, torta de manona, farinha de osso, que muito se fala e muito diz, usa uma colher disso, uma colher daquilo, mas em que situação usar isto? E vamos dar uma pincelada nisso, porque ainda estamos conceituando o mundo dos ingredientes, para depois, lá na frente, a gente começar a montar os substratos. Nós precisamos ser amigos, precisamos nos familiarizar com esses ingredientes, repito, entender a função de cada um, para não ficar repetindo e jogando dinheiro fora. Vou dar um exemplo prático antes de falar deles. Por exemplo, você faz aquele substrato que eu já falei aqui. Por exemplo, você utiliza carvão, Carolina Soil, e eu falei anteriormente, por isso que eu quero voltar nele, super simples. Super simples ou superfosfato simples. Rico em fósforo e com enxofre também. Ora, se eu fiz um substrato, eu não vou falar que ele é inerte, ou seja, tem pouca coisa, porque o Carolina Soil tem NPK e micronutrientes, mas vamos contar que usamos carvão, pó de coco e super simples. Então, olha só, eu tenho basicamente no meu substrato, na base do meu substrato, à disposição da planta, o fósforo, o pouco do enxofre que tem no super simples, super fosfato simples, vamos chamar de super simples, e acabou. E aí, eu transplantei. Peguei aquela mudinha que vocês aprendem lá no nosso módulo de primeiro transplante, formação de muda e primeiro transplante, e coloco ela no pote 15, por exemplo. Logo ela tem à sua disposição super simples. Rico em quê? Em fósforo. Aí você, muito curioso, com dúvidas ainda, vai no YouTube, pesquisa e fala, e alguém fala para vocês, bote Plantafol 105410. O que é o Plantafol 105410? E é essa pergunta que você tem que se fazer antes de sair colocando na sua planta. Se você não sabe, você pergunta para o Google, composição dos Plantafol 105410. Ele vai te dizer 10 de nitrogênio, 54 de fósforo e 10 de potássio, além da cadeia de micronutrientes. Legal, fantástico. É bom? Eu diria dinheiro jogado fora. E Plantafol não é barato. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês que vocês têm uma base de fósforo. Você já disponibilizou para a planta uma base de fósforo no substrato. 105410 NPK. O que é o P? É o 54. Eu tenho uma base de fósforo e estou metendo mais 54% de todo o peso que eu colocar em fósforo. Por que ele chama 105410? Significa que 10% daquele peso é nitrogênio, 54 é fósforo e 10 é de potássio. Isso que significa aqueles números. Na aula de nutrição, no módulo de nutrição, nós falamos de tudo isso. Então, só para dar um arremate. Então não tem lógica. O que seria lógico nesse caso? Eu usar um outro fertilizante, que se é o arranque ali, a fase inicial, eu posso chegar num nitrogênio ali de 14 no máximo, ali para não estiolar muito, e eu deveria pegar esse dinheiro que eu vou gastar no Plantafol, eu direciono para um outro fertilizante de uma outra marca boa, que me dê o 10% do nitrogênio, ou seja, um 10,0, me dê um 30, me dê um 40 de potássio. Tá? Se você começar com 20, tá bom. Então olha só, eu já tenho disponível o fósforo, super simples,
comprei um fertilizante que tem 10% nitrogênio e ao mesmo tempo tem 0 de fósforo e tem o quê? 20, 30 de potássio. E os micronutrientes. Pronto. Aí sim eu estou fazendo a coisa certa. Por quê? Porque agora eu entendo a lógica das coisas. Eu sei o que eu coloquei no meu substrato e agora eu sei o que precisa para complementar. E além de economizar dinheiro, não judiar da planta. Porque excesso de nutriente também faz mal. Assim como excesso de comida. A diferença é que um ser humano responde de uma maneira e a planta de outra. Tem algo chamado salinidade, onde você começa a criar cristais de sal no pote e a planta não absorve mais nada. Começa a desidratar e quanto mais você acha que ela está pior, mais você bota nutriente, mais você castiga a planta, daqui a pouco você pode até perder a planta. Muito bem, entenderam então essa pequena lógica aí? E por que eu tenho esses nutrientes aqui? Vamos fazer um outro exercício. Olha só. Vamos supor que você colocou o super simples e você é preguiçoso. Faz parte, viu, gente? Ser preguiçoso de vez em quando não tem problema nenhum não, viu? Ou uma janela de tempo. Pó de coco, carvão, super simples. Mas eu quero complementar então com o que falta e tal, um cote, um osmocote da vida. Agroblem, agroclote, osmocote, tanto cote que tem, que é o quê? É um fertilizante de liberação lenta, que tem um N, o P e o K mais baixo, você vai comprar um P com P mais baixo, um cote com P mais baixo, e tem ali N, P e K, complementa o que falta do N e do P, porque você não tem, no super simples não tem, e vem os micronutrientes juntos. Pronto, acabou, está pronto. Deixa a plantinha lá 2 meses regando com água, está tudo certo. Depois você começa a entrar com um complemento. E aí um baratinho, por exemplo, é um Forte Flores, um Forte Rosa Deserto, um da Nutriplan, depois a gente vai entrar nesse detalhe. Mas eu quero que vocês entendam isso. Vamos lá. Vamos supor que você optou, quando você fez a sua mistura, seja lá qual das 10 que tem aqui disponível, para fazer um substrato, e você resolveu usar a torta de mamona. Mas eu pergunto para você, por que é que você resolveu usar a torta de mamona? Por qual motivo? Porque falaram que é bom? É isso? Temos que tomar cuidado com isso. Mas vamos supor que você resolveu utilizar ela. Então eu tenho aqui uma pesquisa da Embrapa, do CNPatia, que claro, o link sempre está no material de apoio, para vocês entenderem. Eu não vou ler tudo, porque é muito ingrediente que tem na torta de mamona. Mas basicamente, torta de mamona tem nitrogênio, 4 a 6%, fósforo, quase nada, 0,7 a 2%, então nem consideraria. Potássio, 1 a 2%, também não consideraria. Eu considero aqui o 4% do nitrogênio. Cálcio, 1%. E aí vai. Vem zinco, cobre, manganês, ferro, boro, matéria orgânica, argínia, lisina, cistina, tripofano e aí vai. Mas o que importa aqui é que, basicamente, você tem aqui, nesta torta de mamona, e aí o fabricante, cada um, pode ser que tenha um percentual diferente, na casa aí dos 6% de nitrogênio. Então, se você colocar torta de mamona, na quantidade certa, que tem a receita aqui no material de apoio, e colocou o super simples, você já está dando o que para a planta? No substrato, na base do substrato, nitrogênio e fósforo. Porque na composição da mamona, da torta de mamona, você aprendeu que tem 6%. Tem torta de mamona que tem mais, chega a 10%. Então eu já estou na base dando nitrogênio e fósforo. E ainda tem enxofre de quebra. E alguns micronutrientes. O que é que falta agora para ficar legal minha adubação? Cloreto de potássio, o sulfato de potássio, um ingrediente separado. E utilizar. E os micronutrientes? Ou então você compra uma formulação
que o N e o P sejam muito baixinhos, o potássio mais alto com micronutrientes. Está resolvido. Você tem um bom substrato, uma boa montagem. Mas aí eu também resolvi utilizar a farinha de osso. E a farinha de osso, ela contém fósforo, se calcinada, né? Cálcio. Então, em micronutrientes. Então, se eu tenho fósforo, e aí você tem que ver com o fabricante o percentual de fósforo que tem a farinha, você pode substituir o super simples, se você quer fazer uma base de substrato com fósforo. Então é importante isso, você entender o que tem cada elemento. Por exemplo, nós temos aqui um ingrediente, vou pegar um pouco na mão aqui, que é muito conhecido, que é o Forte Plantio, que talvez não receba o valor que ele tem. Vou ler rapidamente para vocês aqui. O diretor me emprestou o óculos dele, você vê que não combina comigo esse óculos. Então, o Forte Plantio, 12% de fósforo, 22% de cálcio, 6,7% de magnésio e 3% de enxofre. Depois vem 1% de silício, depois boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. O Forte Plantio é um Fusion com menos fósforo. O fósforo é o quê? O fósforo é um super simples, só que cheio de quê? De micronutrientes. E claro, o percentual do Fusion é maior do fósforo. Chega a 48, dependendo da formulação. Tem o Equilibrium, que eu acho que é 48%. Então assim, o Forte Plantio, que é bom, bonito e barato, você envolve no substrato e deixa de usar esse monte de coisa. E já tem quase tudo. Vai ter que fazer um complemento aí no potássio. Que é moleza, você encontra cloreto de potássio, sulfato de potássio, enfim, fonte de potássio. Então você está com tudo resolvido. Entendam que quando você vai montar o substrato, não entra naquela, olha, bote 2 colheres de mamona, 2 de cálcio, 2 de farinha de osso, 3 super simples e bota o FTE BR12. Porque o cara falou lá no vídeo. Mas você não sabe o que é. E confiar em alguém tem que ser uma fonte com credibilidade. E credibilidade do meu conceito é que testou aquilo de fato, chancelou e ganha dinheiro com isso, ou pesquisa isso e comprova através da pesquisa que isso de fato é isso e funciona. Porque o que eu mais vejo é, faz o substrato, bota o super simples, bota o Fusion, bota os mocote e depois Plantafol 10,54,10. Meu Deus do céu, sabe, não precisa dar anabolizante para a planta, dá o suficiente. Essa lógica que vocês vão entender na sequência deste módulo com as receitas, e vamos falar um pouco sobre isso. Então nós vamos fazer 1 ou 2 receitas, porque receita, gente, é ler e montar. Nós vamos fazer, vamos comentar e vamos dar as opções, tá certo? E vocês vão ter dúvidas e nós vamos tirar. Mas nessa brincadeira aqui, eu acho que vocês já começaram a repensar o modo de olhar para um substrato, de fazer um substrato ou de fazer uma base para um substrato. Porque se eu coloco, por exemplo, uma colher de sopa do Forte Plantio por litro de substrato, só está me faltando agora o potássio. Dali um tempo, porque isso se esvai, ele perde validade, há uma lixiviação por rega, por chuva, e aí você vai começar de novo a dar nutrientes para a planta. Mas você não vai ficar enchendo de coisas. Não precisa. Por exemplo, você pode usar a ureia. A ureia é o quê? É nitrogênio. 44, 48, 50 e tantos por cento, dependendo do fabricante. Se você está com problema, você tem um composto aqui que você fez e não tem nitrogênio, você pode diluir meio grama, 1 grama, dependendo do tamanho da planta, em água e regar sua planta com ureia. Não vai matar. Agora, se você colocar 4 ou 5 gramas por litro, você vai matar a planta. Ou então, se você deu banho ontem de
Plantafol 30 não sei quanto, e depois você vem e coloca ureia. Já tinha 30 nitrogênio e você botou mais, matou a planta. E essas coisas, você, não, peraí, estou usando isso aqui, que tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Estou mandando botar isso aqui, mas que tem a mesma coisa que eu estou usando aqui, mas não tenho. Será que não é melhor colocar algo que não tenho aqui? Ou então eu começo a colocar o que tem aqui, porque eu sei que está perdendo a validade daquele nutriente, começa a fazer uma lógica. Eu acho que vocês já estão começando a brincar com isso, já que, bom, eu vou fazer um substrato aqui. Calma que nós vamos fazer junto. Nós queríamos muito, eu e a Maria, quando a gente começou a roteirizar e fazer o roteiro dessa aula, a gente olhou um para o outro e falou assim, caramba, esta aula vai ser longa. Eu digo, Maria, não estou preocupado com isso. Desde que seja com qualidade, que as pessoas, que o mais importante, que abra a mente das pessoas. E a Maria falou, cara, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Se a gente conseguir fazer isso, cara, nós vamos fazer uma aula maravilhosa de substrato. E é o que a gente quer. Vocês vão dar o feedback para a gente depois. Vão dar o retorno para a gente se a gente está conseguindo fazer isso. Mas a gente quer abrir a mente de vocês para vocês pararem de copiar e colar, entender o que faz e ter plantas interessantes. Né? Saber que uma casca de pinos é muito boa, drenante e retém. Mas com um ano você tem que trocar. Por quê? Porque ela decompõe. Do estágio atual ela ainda decompõe mais um tanto. E o que acontece? Começa a virar uma massa sólida. E aí, ao invés de reter, ela empoça e aí o pepino está feito. Então, esses detalhes que vocês têm que entenderem ao longo do processo, vocês vão, como eu disse, vão ficar fera em substrato. Tá bom? E, para finalizar, esta primeira parte aqui, eu sei que ficou longo, mas acho que ficou legal o conteúdo. Lembrar que todos esses ingredientes são ingredientes de procedência. De procedência significa que são chancelados por empresas que têm registro no Ministério da Agricultura, têm boas práticas para produzir, sabe? Vem de fonte segura, como por exemplo o carvão, o subproduto, e livre de poluentes, de patogênicos. Então, é importante, porque não adianta você colocar um chip de coco que a empresa pega, tritura, deixa no sol, ensaca e manda para você. Não, você tem que comprar de uma empresa que te mostra o lado do que é o produto, do como ele é tratado e qual é o detalhe final desse produto, a ficha técnica do produto. Livre de taninos, porque ele passou por um processo adequado. Porque o camarada que pega o coco lá e tritura e deixa secar e não faz a lavagem, o tratamento adequado, é um chip todo cheio de danino. Vai dar problema na sua planta, no seu cultivo. Então, a procedência, e você não paga muito mais caro ou paga caro por conta disso. Isso sai barato no final das contas, porque perder a planta que a gente gosta, uma produção, como eu já perdi plantas por substrato contaminado com erva daninha, plantei, com 2 meses depois tinha mais mato do que planta. A Maurício chegou um dia lá na produção e falou, meu Deus, o que está fazendo o quê? Chá de mato para vender, é isso? Uma coisa louca. Então assim, o tempo que você perde, então, procedência. Tá certo? Vamos falar de substrato pronto nas receitas lá na frente, de empresas idôneas, empresas testadas, fique tranquilo, pronto para germinação, pronto para transplante, pode ficar tranquilos. Vai ser uma abordagem bem legal, bem completa, tá? Inúmeras receitas. Depois, para finalizar ainda esta aula e entrar no germinação especificamente e no transplante especificamente, vamos mostrar para vocês aqui na estufa como é que a gente faz os ensaios. O que significa ensaio? Por exemplo, um camarada de referência, com boa referência, com uma conduta boa das coisas que ele vem falando sobre o assunto e vem trazendo para a comunidade, prova que ele tem testado, aprovado e fazendo um material conciso, sério. Fala, olha, amor, estou testando aqui flor de abóbora seca e está dando um resultado danado. Aí o que a gente faz? Não é que a gente não acredita nesta fonte, mas por acreditar numa fonte
boa, que nos deu boas referências, este produto merece pelo menos o quê? Um teste. Então nós fazemos um ensaio com 30, 50, 100 potes com plantas, faz um transplante normal como faz os outros e usa esse substrato, essa sugestão. E faz as anotações, né? Então você tem aí todos esses dados apontados e aí no final do processo, alguns é visual, que é tão gritante que você fala, meu Deus. E aí você começa a estudar essa parte de mudança, porque no nosso caso são os produtores, até mesmo você que é um produtor médio, pequeno, médio, mudar um ingrediente desses para esses, depende de fornecedor, de estar disponível no mercado, do preço e da facilidade de uso também. Às vezes você vai usar um ingrediente e ele é muito pesado, como a terra vegetal, pesado. Então se você usa 20%, ok. Mas se quando você faz um substrato ele fica muito pesado ou fica muito pesado quando você molha, isso influencia diretamente onde? Na bancada que você trabalha. Se eu tenho bancada aqui com 3.000 plantas, 2.800 e poucas plantas, se eu aumentar meio quilo em cada vaso a mais por causa do ingrediente na rega, faz a conta aí. Quantas toneladas? Quase 1,5 toneladas a mais em cima da bancada. São coisas que você tem que pensar. Então não dá para a gente, isso aqui é bom, vamos botar aqui que é bom. Tem toda uma cadeia de testes, uns ensaios que a gente faz e que depois eu vou mostrar para vocês rapidamente um pedaço de como é essa brincadeira, inclusive substrato novo, testado e aprovado aqui, que vai estar no material de apoio para vocês já utilizarem, que está filé e está funcionando, que é uma maravilha. Segue aí.